Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queremos apresentar perante Deus mais um ano do nosso grupo de estudo, entregando nossa vida a Deus, nossa busca pela palavra de Deus na nossa vida e na nossa história. Queremos pedir ao Senhor cada vez mais nos oriente, como também nossas famílias, nossas pastorais, nosso país, a nossa diocese, que a palavra de Deus possa iluminar a nossa vida e a nossa história. Peçamos ao Espírito Santo para que Ele nos guie nesse grupo de estudo. Vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Amado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar, sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais, a nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor, nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, e procedeis o seu amor, fazendo sempre firmes crer. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Eu, porém, vos digo, a vós que me escutais, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos difamam. A quem te ferir numa face, oferece a outra. A quem te arrebatar a capa, não recuses a túnica. Dá a quem te pedir, e não reclames de quem te tomar o que é teu. Como quereis que os outros os façam, fazei também a eles. Se amais os que vos amam, que graça alcançais, pois até mesmo os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem aos que vô-lo fazem, que graça alcançais, até mesmo os pecadores agem assim. E se emprestais àqueles a quem esperais receber, que graça alcançais, até mesmo os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem o equivalente. Muito pelo contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa em troca. Será grande a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é bom para com os ingratos e com os maus. Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis para não serdes julgados. Não condeneis para não serdes condenados. Perdoai e vos será perdoado. Dai e vos será dado, será derramada ao vosso regaço uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, pois com a medida com que medirdes, sereis medidos também. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então esse é o Evangelho do próximo domingo, e é uma palavra que é uma das mais difíceis, né? Para que a gente possa ter à nossa frente, né? Então, como diz o comentário da Loyola, é uma síntese da exigência fundamental. Um amor integral e incondicional a todos, né? Então, uma divisão que a gente poderia fazer aqui. Primeiro, de 27 a 31, amor aos inimigos.
Do 32 a 35, o amor desinteressado e gratuito. E do 36 ao 38, aí é o perdão e a generosidade, né? O que marca essa coisa toda aqui é realmente o amor aos inimigos, porque não tem religião que prescreva isso como esperança de vida, né? Como algo que a pessoa tenha que fazer. Normalmente, amor às vezes é amor entre as pessoas e rejeição aos que estão fora, né? Então isso é coisa do cristianismo mesmo, a proposta de amar os inimigos, né? E se a gente reparar como que o texto ele evolui aqui. Primeiro, o centro do texto é o versículo 31. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei também a eles. Então, primeiro vai nessa marcha de amai os inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, bendizei, depois fazei aos outros. Aí aquela coisa do qual a qualidade desse amor. Esse amor ele é desinteressado, ele realmente não quer recompensa. E por fim, a qualidade de Deus, aí que sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. E aí a questão do julgamento. Então vamos começar lá do versículo 27. A vós que me escutai eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Quanto mais se progride na tristeza e na dor aqui, Jesus vai propondo uma progressão do bem em proporção ao mal que é feito. Então, primeiro, amai os inimigos, fazei o bem, fazei. Outra qualidade aqui que marca é fazer o bem. Então, é fazer e depois bendizer aquele que amaldiçoam, rezar por aqueles que caluniam, a ponto de dar a face àqueles que possam até chegar àquilo que é físico. Porque essa inimizade pode começar com uma inimizade de falar, por exemplo. Então, primeiro é a inimizade, depois vem o ódio, depois vem a maldição e depois vem a bofetada. A coisa só vai piorando. Reparam? A coisa só vai piorando. Tá? Depois vem o confisco. Então, primeiro você é falado mal, depois você apanha e depois tiram teus bens. Tá? E aí dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. Tá? Então, por isso é um amor prático e operativo. O insulto pessoal, a bofetada, a injustiça e o vexame, a violência injusta, como a rapina, o enredo fraudulento, não afasta o discípulo de ser fiel, de amar fielmente. Como foi Jesus? Pega esse itinerário que está aqui, compara com a paixão de Jesus. Compara com a paixão dele. Primeiro, antes da paixão, como que começou essa história toda? Primeiro, a inveja de fariseus, saduceus e sacerdotes. Primeiro vem a inveja. Jesus faz milagres e eles começavam a criticar. Tá? Então vem em primeiro lugar essa inveja. Em primeiro lugar vem esse processo todo. Depois eles começam a falar mal de Jesus. Tá? Jesus é comilão, Jesus convive com pecadores. Tá? Depois vem o quê? Vem a condenação dele.
a entrega deles para autoridades, vem as bofetadas, cusparadas, até chegar ao cume, que é a cruz. O que Jesus está falando para nós? O mesmo itinerário que é dele vai ser o nosso também. Vai ser o nosso também. Então, esse itinerário é o itinerário também que cristãos passam na própria vida. Não é verdade? Sabe? Primeiro, então, aí, um dos instrumentos aqui que é usado e que se torna a solução, porque reparem, qual a solução que é dada? É fazer o bem, bendizer, abençoar, rezar, tá? Oferecer a face no caso, que é não fazer resistência, deixar levar a túnica, tá? Então, um peso grande que é dado aqui é rezar pelos inimigos. E é algo que a gente tem que colocar como intenção todos os dias da nossa vida e da nossa história. Todos os dias. Tá? Porque não dá, não tem como. Não tem como. E onde tem isso na Bíblia? Vamos pegar Êxodo, capítulo 8, versículo 25. A gente deve ser realista a ponto de termos realmente inimigos? Não tem como não ter. Porque pode ser que a gente tenha inimigos e nem saiba. Nem saiba. Então a gente tem que rezar por aqueles, por isso o Pai Nosso, né? Perdoai nossas ofensas que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Porque só pelo pregar a palavra de Deus, só por falar, tem pessoas que gratuitamente nos odeiam por causa disso. Mesmo que a gente não conheça, então. Mesmo que a gente não saiba. Tem gente que não gosta da gente por a gente ser de igreja. Então, esse já pode ser qualificado como inimigo. Tá? Não gosta da gente porque a gente entrou na família, ele vem em casa com alguém da família que você não gosta. É. Tem dificuldade de aceitar. Bens, por exemplo. Às vezes você tem algo que é ínfimo, mas incomoda aquela pessoa. Incomoda aquela pessoa. Dons, capacidades. Você tem, atiça inveja de outros, você nem sabe que está atiçando. Então é assim que funciona. Até na própria comunidade, né? Não, sim. Para falar a verdade, quanto mais perto, mais qualidade para ser inimigo tem. O chinês que está lá, o que ele está pensando? Ele nem sabe nem quem é, ele não está pensando nem quem a gente é. Sabe? Claro que tem esfera, por exemplo, o racismo, o preconceito, que a pessoa odeia o outro sem simplesmente conhecer. Só pela qualidade, por exemplo, de ser negro, de ser judeu, de ser isso ou aquilo, já atinge o ódio. Tá? Isso também acontece. Mas normalmente o inimigo mesmo é aquele que é o mais próximo. Não foi os romanos que foi atrás de Jesus, foi o povo dele, gente de dentro, que levou ele para os romanos. E o maior inimigo, Judas Iscariotes, né? A gente precisa vigiar também, porque às vezes a gente que é, né? Essa Com certeza. pessoa, né? Com certeza. Uma outra assim, né? Então, mas o antídoto é dado aqui, na medida que, com a mesma medida com que medir, sereis medidos também. Esse tipo de evangelho que nós estamos lendo hoje é aqueles evangelhos de escândalo, né? É aqueles evangelhos de escândalo. Tá? Porque isso daqui é extremamente pesado. Esse aqui é o itinerário da cruz. Então, é extremamente pesado. Tá? Tanto que o da outra face é algo que é gozado pelas pessoas.
É ridicularizado pelas pessoas. Então, é assim, dar a outra face é igual ser tonto, ser idiota na mão dos outros. É isso que as pessoas falam. Não é? Tá? Então, vamos lá. 8:25. Êxodo 8:25. Disse Moisés: logo que eu tiver saído de tua presença, rogarei ao Senhor. Então, o que Moisés está fazendo aqui? Ele está na presença de quem? Do faraó. O faraó é que está oprimindo o povo dele. Vai vir as pragas? Vai vir as pragas. Mas Moisés faz o quê? Eu vou rogar por ti. Você vai sofrer e eu vou rogar por ti. Esse é o segredo. Esse é o segredo, tá? Oi? Oi? Mas isso que é. Vamos pegar aí um pouquinho para frente. Capítulo 9, versículo 28. Rogai ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e chuvas de pedra. Eu vos deixarei ir e ficai, e não ficareis mais aqui. Respondeu-lhe Moisés. Depois que... Isso o faraó pediu para Moisés, tá? Moisés responde. Depois que eu tiver saído da cidade, estenderei as mãos para o Senhor, os trovões cessarão e já não haverá chuva de pedras, para que saibas que a terra é do Senhor. Então Moisés roga para que aquilo aconteça. Certo? Então já está lá na Torá algo assim. Vamos pegar Jeremias 15, versículo 15. Jeremias 15:15. Agora tu sabes, Senhor, lembra-te de mim, visita-me e vinga-me de meus perseguidores. Na lentidão de tua ira, não me destruas, reconhece que eu suporto humilhação por tua causa. Uma das coisas que quando a gente reza pelos inimigos a gente faz, é entregá-los para a justiça de Deus. Entregá-los para a justiça de Deus. Não pedir nada contra a pessoa. E a próxima passagem vai deixar isso claro. Pega Romanos 12. Romanos 12, versículo 14 e depois o versículo 21. 2 versículos. Romanos 12, 14 e 21. Lembrar sempre, essa carta é escrita antes do Evangelho, tá? Então, aqui já está o pensamento de Jesus também, certo? Certo? Apesar da ordem estar depois, mas ela foi escrita antes. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Versículo 21. Não te deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então, esse pensamento de Jesus já está claro aqui. A gente troca a maldição pela bênção, tá? Pela bênção.
Estou tentando achar aqui outra coisa, peraí. Bom, no versículo 10 do capítulo 13, a caridade não pratica o mal contra o próximo, portanto a caridade é a plenitude da lei. Tá? Não, 13, 10. 13, 10. Versículo 17 do 12, a ninguém pagueja mal com mal, seja a vossa preocupação em fazer o que é bom para com todos os homens, procurando, se possível, viver em paz com todos. Tá? Então, o ideal do cristão é esse. O cristão, ele quer e tem por ideal viver em paz com todos. O que é paz? Paz não é ausência de guerra. Paz é verdadeiramente ter essa união com a outra pessoa, tá? O cristão deve ter isso como disposição interior. Versículo 19. Não façais justiça por vossa conta, caríssimos, mas dai lugar à ira, pois está escrito, a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Tá? Como está a tradução de vocês aí desse versículo? Não vos vingueis. Não vos vingueis. Alguém tem alguma coisa diferente? O que é vingança? Oi? Revidar. Então, mas que tipo de revidar é esse? Pagar o mal com o mal? Oi? Pagar o mal com Não, aquele que vingança, defender aqui é ekdikeo no grego, que é defender o direito, fazer justiça, proteger, defender, vingar algo, punir uma pessoa por algo. A vingança, ela tem essa característica de fazer a pessoa verdadeiramente sofrer. Tá? Oi? Se alegrar com a desgraça de outro. De onde que a gente lembra disso? De que na Sagrada Escritura, de que a gente lembra? Gente, quando eles passam embaixo da cruz e fala, se tu és o Salvador, desce agora. Se tu és o Cristo, desce. Isso é vingança. Isso é vingança. Não é um zombar. É realmente. Porque no grego é ekdikeo. Dikeo. Dikesis é justiça. É trazer para fora, quer dizer, eu puxo a justiça para fora à força. À força. Tá? Então, isto é que a gente deve estar. Mas claro que a gente tem isso dentro da gente. É muito fácil. É só a gente assistir televisão para ver como que é o grau de vingança dentro da gente. Não é verdade? Você pega lá um programa de televisão pesado, começa a aparecer aquelas coisas, imediatamente dentro da gente a gente tem vontade de matar os outros já. Não é verdade? É isso daí. Porque nós temos isso dentro da gente. Mais do que
Oi? Então, é a ira aplicada para fazer justiça. Você canaliza a ira para arrancar a justiça à força. Isso é vingança. Isso é vingança. Isso porque a justiça só de Deus. Então, mas por isso esse versículo é lindo, né? Que vem do, acho que Daniel aqui, né? A mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. A justiça é de Deus. Então, quando a gente está vendo lá atrás Jeremias falar aquilo, o pensar que nós temos que ver o que o profeta está falando é: eu estou entregando para a justiça de Deus e não puxando para minha. E não puxando para mim. Deu para entender? Tá? Pastor, pode repetir o original do grego? Ek de queses. Ek é o nosso ex, vir para fora. O dikeo é justiça. Tá? Então é realmente puxar a justiça para fora. Eu vou lá e quero arrancar a justiça. Tá? Certo? Hoje não tem lousa. Vou fazer o quê? Vamos lá. 1 Coríntios 6, 7. Capítulo 6, versículo 7. É nesse mesmo sentido. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 7. De qualquer modo, já é para vós uma falta de existência, já é para vós uma falta a existência de litígios entre vós. Por que preferis antes padecer uma injustiça? Por que não preferis antes padecer uma injustiça? Por que não vos deixais antes defraudar? O que está acontecendo aqui? Aconteceu uma encrenca na comunidade de Corinto e eles foram para os tribunais pagãos levar a questão. São Paulo está falando, como que pode cristão fazer isso? E levar para fora da comunidade questões internas dela. Será que vocês não podiam sofrer um pouquinho de justiça na vida? Será que vocês não podiam sofrer um pouco, mas já tinha que levar para tribunal pagão aquilo que é dentro da comunidade? Entende? Mas aqui no reflexo do Evangelho, o dar a outra face é isso daí. O dar a outra face é o quê? É eu constranger o agressor e falar verdadeiramente, você eu entrego para a justiça de Deus. São Paulo, numa passagem, ele vai falar, isso daí é acumular brasa na cabeça da pessoa. Porque eu estou entregando ela verdadeiramente para Deus. Verdadeiramente para Deus. E o título aqui diz, né? Julgamento em tribunais pagãos. Exatamente. Porque esse que é o caso que aconteceu. E São Paulo encara isso como se fosse um verdadeiro escândalo. Tá? Então, o cristão não pode ser aquela coisa, bateu, levou o tempo todo, né? Porque senão a coisa fica muito difícil. Bom, a gente que vive em comunidade sabe disso, né? Talvez ele estava preocupado para não sair da esfera. Já pensou na nossa vivência em comunidade, nas comunidades, nas pastorais? Todas as vezes que levar alguma coisa, levar em frente, nós estamos ficando louco, né? A gente fica maluco. Tá? Muitas vezes a gente tem que fazer o quê? Aquilo que é o ditado do povo, tem que engolir sapo, né? Aí repete de novo, dá outra fala. Tá? Se alguém te der uma bofetada numa face, no 29 aí, oferece também a outra. Se alguém tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Tá? Então essa capacidade de sofrer, suportar a injustiça no corpo e nas posses. Dar, aí muitas vezes emprestar a fundo perdido. Isso daí que tem um fundo, uma base lá no Antigo Testamento. Vamos pegar Deuteronômio 15, 1. Deuteronômio 15, versículo 1.
que é o ano sabático, né? Que a cada 7 anos. Eis o que significa essa remissão do ano sabático. Todo credor que tinha emprestado alguma coisa a seu próximo remitirá o que havia emprestado. Não explorará seu próximo, nem seu irmão, porque terá sido proclamada a remissão em honra do Senhor. Poderás explorar o estrangeiro, mas deixará quite o que havia emprestado a teu irmão. É verdade que em teu meio não haverá nenhum pobre, porque o Senhor vai abençoar na terra que o Senhor teu Deus te dará, para que possuas como herança, com a condição de que obedeças de fato à voz do Senhor, teu Deus, cuidando de pôr em prática todos esses mandamentos que hoje eu te ordeno. Versículo 7. Quando houver um pobre em teu meio, que seja um só dos teus irmãos, numa só das tuas cidades na terra que o Senhor teu Deus te dará, não endurecerás teu coração, nem fecharás a mão como esse teu irmão pobre. Pelo contrário, abre-lhe a mão, emprestando o que lhe falta, na medida da sua necessidade. Fica atento a ti mesmo, para que não surja em teu coração um pensamento vil, como dizer: eis se aproxima o 7º ano, o ano da remissão, e o teu olho se torne mau para com teu irmão pobre. Nada lhe dando, ele clamaria ao Senhor contra ti, e em ti haveria um pecado. Tá? Então já no Deuteronômio fala dessa coisa do ano da remissão, é o quê? Não ficar preso aos bens e aprender a ser verdadeiramente liberal com relação a isso, né? Vamos pegar Eclesiástico 29. É exatamente isso. Eclesiástico 29. Vamos ver que aqui fala também do empréstimo, né? Pratica a misericórdia o que empresta ao próximo. O que vem em sua ajuda cumpre os mandamentos. Empresta ao próximo por ocasião de sua necessidade. Por sua vez, restitui ao próximo no tempo devido. Cumpre a tua palavra e seja fiel, e em toda ocasião acharás o que te é necessário. Muitos consideram o empréstimo como uma fortuna inesperada, e colocam em dificuldade aqueles que o socorrem. Antes de receberem, beijam-lhe a mão, abaixam a voz por causa da riqueza do próximo. No tempo da restituição, porém, adiam a data, pagam com recriminações, culpam o tempo. Se o devedor pode pagar com dificuldade, o credor receberá metade. E o que pode contar com um achado, em caso contrário, será expoliado de seus bens e adquiriu, sem tê-lo merecido, um inimigo. Pagar-lhe-á com imprecações e injúrias, e em vez da honra, dar-lhe desprezo. Muitos, sem malícia, se recusam a emprestar, temem ser defraudados sem nenhum proveito. Tu, porém, se indulgente para com os humildes, não os faça esperar suas esmolas. Por causa dos mandamentos socorre o pobre, em sua necessidade não o despeça sem nada. Sacrifica a tua prata por um irmão e um amigo, não se enferruje ela à toa debaixo da pedra. Acumula um tesouro segundo os preceitos do Altíssimo, ser-te-á mais útil do que o ouro. Fecha a tua esmola aos teus celeiros, ela te livrará de todo o mal. Mais do que um forte escudo e uma lança poderosa, por ti ela combaterá o teu inimigo. Aquilo que está no administrador infiel também de Lucas é a mesma coisa. Aprender a administrar o dinheiro injusto. O que está acontecendo aqui, comparando as duas passagens? Eu dou empréstimo, dá o que pedir, e se alguém te pedir o que é teu, não peça, devolva. Seja liberal. Porém, o que está falando o Deuteronômio? Então, eu tenho meu irmão cristão, e eu sei que ele conhece o mesmo evangelho, porque ele vai ouvir domingo também.
Então eu penso assim, eu vou emprestar algo dele, porque eu sei que ele não vai pedir de volta, porque ele tem que cumprir o Evangelho. Deu para entender a artimanha? Mas o que o Deuteronômio faz? O Deuteronômio não, o Eclesiástico faz. No versículo 5, cumpre a palavra e ser fiel, no versículo 3. E em toda ocasião acharás o que é necessário. Você emprestando, eu estou emprestando de alguém, eu tenho que ter o raciocínio do quê? Que eu tenho que devolver. Deu para entender, gente? Eu emprestar, eu tenho que ser mais liberal. Mas se eu estou emprestando, eu não posso esperar essa liberalidade do outro. Eu tenho que ser fiel. Porque se eu tiver esse tipo de artimanha dentro de mim, eu estou fazendo a palavra de Deus mentir. Tá? Porque o que não é esperar de volta? É saber porque a outra pessoa está precisando, né? Tá? E não... eu vou usar a palavra em meu favor. Aí é mau caráter. Quem empresta geralmente é porque tem também. Não? Então, mas eu estou emprestando de outra pessoa. Eu tenho que ter uma cabeça bem feita para não usar de má fé. Acho que é bem essa palavra mesmo. Usar de má fé. Usar da confiança do outro para o meu próprio bem. Deu para entender o equilíbrio? Tá? O centro aí, versículo 31. O que vós desejais que os outros os façam, fazei também a eles. A regra de ouro, como está em Mateus 7,12, a mesma passagem, ela está na Bíblia já. Só que olha como ela está. Vamos achar Tobias, capítulo 4, versículo 35. Agora eu quero ver se você achar Tobias aí. Tobias, capítulo 4, versículo 35. Ai, não tem, acho que eu não tenho errado. Vamos ver se eu acho aqui. Não, eu anotei errado, no mínimo aqui. Versículo 15. Não faças a ninguém o que não queres que te façam. O que Jesus faz? Ele inverte isso aqui. No caso de Tobias é para o negativo. Não faças para o outro o que você não quer que faça para ti. Não, é Tobias 15, né? Tobias 4,15. Não faças para o outro o que não queres para ti. Aqui inverte a coisa. Faças para o outro o que você quer, o que vós desejais que os outros façam, fazei antes a eles. Sai do negativo e vai para o positivo. Jesus chega a ponto de revolucionar. Aqui vai na radicalidade da coisa. Ao invés de eu ficar pensando o que eu não devo fazer para o outro, para não prejudicar, isso já é bom. Jesus dá um passo a mais. Eu vou fazer o bem ao outro, o que eu desejaria que fizesse comigo. Só que, aí vem um porém. A pessoa pode ser desequilibrada bastante de que eu gosto de sofrer violência. Então, é um bem que eu acho, por causa do meu desequilíbrio eu vou fazer ao outro. O que a gente não pode fazer?
pegar essa passagem e isolar do contexto todo da Escritura. O que vós desejais que os outros os façam, fazer também a ele. O que um cristão deve desejar que façam para ele? O bem. O que é o bem? Então, uma pessoa desequilibrada pode falar que uma coisa boa é algo horroroso. Não é verdade? E aí? Como que a gente sai dessa armadilha? A pessoa desequilibrada, ela pode não ensinar uma criança, às vezes, por exemplo, né? E essa criança, ela vai ser pequenininha, ela não tem noção, quando chegar aos 6 ou 7 anos... Então vamos pegar seu exemplo. Adulto que aplaude criança falando palavrão. Não é? Aí ela pensa assim, não, eu estou fazendo um bem. Aquele homem lá, lembra do Fantástico há 2 meses atrás? Que ele fez o filho dele bater no outro menino? Ele podia falar, desejo para mim o que eu quero. Essa é a educação que eu gostaria de ter tido. E agora? Como sair dessa armadilha? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Como sair dessa armadilha? Então, mas esse pai, ele pode falar que é misericórdia que ele está ensinando. Porque ele está ensinando o filho dele a se defender. E ele está sendo misericordioso porque ele está protegendo o filho dele. Então, aí, vamos lá. Como a gente faz? Gente, o bem, o que é o bem? O que é o bem? Não, antes de fazer o bem. Antes da gente fazer o bem, a gente saber o que é o bem. O que é o bem? Então, gente, mas qual é a coisa boa? Gente, João 13:34. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O bem, Santa Teresa de Jesus, ela vai falar assim, a amizade verdadeira é aquela que leva a pessoa para Deus. Eu ensinar meu filho a bater numa outra pessoa, eu não estou ensinando essa pessoa a se aproximar de Deus. Então isso não é o bem. Então a medida do bem é a cruz e a vida eterna. Aí eu vou começar a basilar aquilo o que vós desejais que os outros vos façam. O que um cristão deve desejar que façam a ele? Fazê-lo se aproximar de Deus e me levar para a vida eterna. Eu não posso desejar que alguém me leve. Eu posso falar assim, o pecado é maravilhoso, então que alguém me faça pecar. Eu não posso ter um raciocínio desse. Eu não posso desejar. Isso não é algo desejável na cabeça de um cristão. Então, a pior coisa que você pode fazer é pegar esse versículo, tirar do contexto no qual ele está. Qual que é o contexto que ele está? Amai os vossos inimigos. Então, dentro do amor radical, é isso que eu desejo que os outros façam a mim. Deu para entender? Ficou claro? Senão eu posso virar uma pessoa louca. De verdadeiramente levar as pessoas para o mal, sob a capa do que eu estou fazendo bem. Aí é muito perigoso. Tá? Amor radical é despertar os outros valores. Amor radical é como Jesus nos amou. Esse é o amor radical. Tá? Eu anotei uma outra coisa aqui. Vamos lá para Deuteronômio de novo. Eclesiástico 31:15.
Sempre. Olha que palavra bonita essa daqui. Vamos ver como está a tradução de vocês, né? Compreende o próximo a partir de ti e reflete sobre essas coisas. Como está a tradução de vocês? (31), 31, versículo 15. 31, versículo 15. Compreenda o que seu próximo quer a partir do que você mesmo quer. Compreenda o seu próximo. Compreenda o que seu próximo quer a partir do que você mesmo quer. Então, compreender o próximo a partir da gente mesmo. Tá? Se eu compreendo qual é o bem maior para a minha vida, eu vou compreender meu próximo. E não sai da outro lado da face. Sim. Tá? Deu para entender, gente? Tem alguma tradução aí mais diferente? Oi. Leia. Não. É que a numeração do Eclesiástico, às vezes, ela dá problema. Vê o versículo 17. Lê o versículo 17 da sua Bíblia. Não, também não é. Você está no capítulo 31? Na tradução deles é o versículo 18. 18. Então lê o 18. Julga o desejo de teu próximo segundo os teus. Sim. Que é a Ave Maria. Tá? Aí é aquela coisa de falar desejos, né? Mas compreende o próximo a partir de ti. Então eu tenho que me conhecer como ser humano para verdadeiramente amar a outra pessoa, tá? Opa. Vamos ver quanto o senhor pergunta. Isaías 5, vai lá. Sim. Realmente, se abaixar. Sim. Por isso que é o humilde que vence, né? Nem um pouco. Sim. Isaías 5. Isso aqui é o canto da vinha, tá? Vou cantar ao meu amado o cântico do meu amigo para a sua vinha. Meu amado tinha uma vinha que eu em uma encosta fértil. Ele produz para produzir uvas boas, mas só produziu uvas azedas, tá? Vamos lá no versículo 7. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são as plantações preciosas. Dele esperava, desses homens de Israel, o direito, mas produziram foi a transgressão. Esperava a justiça, mas apareceu foi gritos de desespero. O amor para a Sagrada Escritura é obra, não é sentimento. Não é sentimento. Por isso, fazei o bem aos que vos odeiam. Tá? O amor, ele tem que se traduzir em obras de caridade verdadeira. Tá? Oi? Não é sentimento. Certo? Por isso vem no versículo 32 os questionamentos. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. Quando eu falo só o versículo, é o texto base lá. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. É fácil. Então, o que o cristão deve fazer? Fazer o bem
inclusive para aqueles que o odeiam. É fácil isso? Precisa rezar muito mesmo, sabe? Precisa rezar muito mesmo. Desejar o mal é uma coisa, né? É até fácil, você não quer, não deixa isolar a pessoa, mas agora desejar o bem a ela É. Sabe o que é? E Me perdoa. Nós estamos vivendo uma época que é difícil, fica mais difícil ainda. Nós nos relacionamos aqui, quando nós botamos o pé lá fora, a coisa parece que... não é. O mundo é mau. Primeira carta de João. O mundo é mau. Uma ocasião das nossas estudos aqui, você falou que a palavra mundo já aponta para o pecado. Já. Aqui é o contexto de João mesmo. Tá? E se emprestais somente àqueles que esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, e aí vem: amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar coisa alguma em troca. Olha a chave agora. Então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para os ingratos e maus. Vamos pegar Provérbios capítulo 19, versículo 17. Lembra o sermão da montanha, não tá? Sim, sim. Bom, esse evangelho de hoje é a continuação do de ontem, que é o evangelho lá de... né? Provérbios 19, 17. Depois de Salmo. É. Essa frase vocês conhecem como ditado popular. Provérbio 19, 17. Essa frase é o ditado popular. Tá? A gente pensa que é o povo que inventou, mas é Bíblia isso. Tá? Quem faz a caridade ao pobre, empresta ao Senhor, e Ele dará a sua recompensa. Tudo que se faz aqui, o referencial é Deus. Porque qual o raciocínio que a gente tem? Eu estou sendo idiota. Eu estou sendo um idiota. Eu sou um tolo. Mas o que a Escritura diz? Aquele que faz isso, aquele que empresta e não recebe, Deus vai te dar. Deus vai te dar. Tá? Vamos aqui um pouquinho para frente, vamos pegar Eclesiástico, de novo o livro do Eclesiástico, capítulo 4. Oi? Ah, mas nós somos assim. Oi? É um exercício para não pensar isso, mas que a gente pensa, tá? Talvez isso porque as pessoas vão dizer isso, vão pensar isso. Mas a gente pensa isso da gente mesmo. Eu vou dar para aquela criatura, eu sei que ele vai me fazer o mal, mas eu não vou ficar dando. A gente faz isso. A gente faz isso. Quando se pede na rua, eu não vou dar porque ele vai beber, ele vai... É. Tá? A gente vai discernir cada momento, a gente discerne. Então, a gente discerne na hora. O senhor falou para nós justamente isso, uma das aulas. Não ficar depois buzinando. Não. Fez, está feito. Não fez, está bem feito. Fez, está bem É feito. isso que o senhor falou. Tá? Então, Eclesiastes capítulo 4, versículo 10. Sê para os órfãos como um pai. O órfão não tem como retribuir. E como marido para suas mães. E serás como um filho do Altíssimo. E ele, mais do que a tua mãe, amar-te-á. Ser filho do Altíssimo é emprestar e dar para o órfão sem esperar nada. E o Altíssimo, ele vai fazer mais por mim do que a minha própria mãe
faria. Vai ter fé desse tamanho. E é isso que a gente quer pedir para Jesus. A gente tem uma fé deste tamanho. Oi? Então, mas o que está falando aqui? Que se você fizer isso, Deus vence a tua mãe em fazer o bem para você. Entenderam? Vamos pegar 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13. Que é o famoso hino da caridade. Pelo amor de Deus, hein? É caminho da cruz e apontar para a cruz, hein? Ah, 1 Coríntios 3, versículo 7. 7. Tá? A caridade, tudo desculpa. Qual a palavra, agora eu quero ver, qual é a palavra que vocês têm na tradução de vocês essa primeira palavra do 1 Coríntios 13, 7? Qual é a palavra que vocês têm? Oi? Desculpa. Sofre. O que mais? Entrega. Entrega, tá aí? Não. Não. Mas a palavra que tá aí, qual é? Tu desculpa. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mas a primeira palavra. Primeiro, tudo desculpa. Tudo desculpa. Alguém tem alguma coisa diferente de desculpa e suporta? Sofre? Não, crê não. Na 1 Coríntios, no versículo 7, tá crê? Tá. No grego, gente, olha como é stege. Stege no grego vem de stego, que é teto. A caridade, o mais importante não é nem, ela tudo cobre. O que a caridade faz? Ela cobre tudo. É aquela coisa do perdoar. Doa para cobrir tudo. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é o tudo. Tudo. Tá? Então, não é alguma coisa a caridade faz. É stege panta. Panta é tudo. Tá? Ela tudo crê. Ela crê em tudo. O que quer dizer isso? Que a gente acredita enquanto dá para acreditar, você está acreditando. Tudo espera. Tudo. E tudo suporta no final. Tá? Então, como que uma pessoa pode fazer isso? Ela é uma tonta, não é? Não. Ela faz isso por causa de Deus. Deu para entender? Isso daqui é o heroísmo cristão. É o heroísmo cristão. Isso os santos viveram isso. A próxima santidade. Não, esse é o cume. Esse é o cume. E aponta diretamente para a misericórdia, hein, Padre? Sim. Nossa Senhora, né? Quer dizer, ela esteve ao pé da cruz, viu que esses apóstolos que estão embaixo dela aqui sumiram tudo, só ficou João, o adolescente, o resto foi tudo embora. Logo depois ela estava junto com eles. Ela não podia ser aquela,
Você largou meu filho jogado na cara dele. Vocês são um bando de safado. Vocês fizeram isso com meu filho, fizeram aquilo com meu filho. Não. Unânime em oração com ele. Ela cumpriu isso. Tudo ela cobriu. Tudo ela esperou. Tudo ela acreditou. E tudo ela suportou. Padre, eu estou imaginando aqui agora que esse tudo vai além daquilo que a gente pode imaginar. Não, é graça. Para falar a verdade, humanamente isso aqui é impossível. É graça de Deus para fazer isso aqui. Nós precisamos rezar muito para fazer isso aqui. Carne não faz isso. Então a raiz desse tudo do grego é cobrir tudo. Não, o stege. O stege é teto. Então, a caridade. Por isso que eu fiz a questão da primeira palavra. A primeira palavra, desculpa, é aquela coisa, eu cubro tudo que a pessoa faz. Eu cubro tudo. É fantástico isso. Para quem os santos conseguiram isso. Os santos conseguiram isso. Nós, difícil. Tá? Sim, O 36, sede misericordiosos como o vosso Pai Celeste é misericordioso. No final do capítulo 5 de Mateus, vai falar o sede perfeitos. Mas aí dentro daquela questão de que Deus é misericordioso. O Pai é misericórdia. Tá? O final de Mateus 5 vai falar que o sede perfeito como o vosso Pai Celeste é perfeito. Lucas, que é o nosso caso aqui, sede misericordiosos como o vosso Pai Celeste é misericordioso. Bate com aquilo que está na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8. Deus é amor. Então faz parte da essência de Deus ser misericordioso. Tá? Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Então, não julgar para não ser julgado. Não condenar para não ser condenado. Que a consequência, condenar, é a consequência do julgamento. Perdoai. Depois de não julgar e não condenar, o que o cristão deve fazer? Perdoar. Então, perdoai e sereis perdoados. Se você não julga e não condena, o teu destino é perdoar. Correto? Tá? Dai e vos será dado. Nessa medida que eu trabalho com Deus dessa forma, vai ser colocada uma boa medida no vosso colo. Regaço é colo, tá? Uma boa medida calcada, sacudida e transbordante. O que é uma medida calcada, sacudida e transbordante? Quando você pega a medida de cereal, você joga o cereal, soca. Depois você sacoalha. E você pega tipo de uma régua, passa por cima para ficar mais ainda. Para caber mais cereal ainda. A recompensa de Deus vai ser essa medida. E qual é essa medida? A medida é a vida eterna. Eu estou vendo a medida. A minha palavra é tudo. Então, o tudo é o eterno. O que comparar com o nosso amorzinho aqui com o amor eterno? Então, o eterno, ele cobre tudo. Deu para entender? Tá? Porque com a medida com que medirdes, os outros vão serem medidos também. Qual que é a medida? A vida eterna. Se eu olho para o erro do próximo, se eu olho para o empréstimo do próximo, se eu olho para o meu inimigo com o olhar daqui, então Deus também vai me olhar dessa forma, porque me mede dessa forma, porque eu estou me medindo dessa forma. Se eu sou mesquinho, eu vou ser julgado como mesquinho. Tá? Agora, se eu julgo a partir da vida eterna,
Se eu olho a pessoa a partir e ver nela que ela é uma alma eterna, que ela é um ser que é destinado à eternidade, aí eu começo a ver o que ela faz de um modo diferente. Entenderam ou não? Tá? Isso de uma maneira particular. Padre, Sim. isso de uma maneira minha particular, eu agindo assim, eu estou imaginando dentro de uma comunidade. Sim. Sim. Que é um amplo maior. Mas por isso que o cristão é chamado a viver em comunidade, né? Porque é em comunidade que a gente vai aprendendo a fazer isso. Vamos fazer outro pensamento? Como Teresa fala em Fundações, no capítulo 5. Se eu ficar o dia inteiro na capela e não for para a vida em comunidade, eu nunca vou saber se eu sou humilde. Eu nunca vou saber se a minha oração presta ou não. A gente não podia fazer uma opção assim, da gente, eu vou comprar um apartamento, eu vou trabalhar, eu vou me aposentar e eu vou viver a minha vida inteira sozinho, sem olhar na cara de ninguém. Eu vou pedir tudo pelo celular, vão me entregar no meu apartamento e vão colocar. E eu não quero olhar na cara de ninguém. Eu não vou pecar. Por quê? Porque ninguém vai me odiar e eu não vou odiar ninguém. Resolveu? Não. Por que não? Resolveu. Não vive. Então, mas por que não resolveu? Oi? Então, gente, nós somos chamados a amar. Então não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. Eu isolado. Ninguém nasceu para ser uma ilha. Ninguém. Então, mas não é questão só de viver sozinho. Mesmo se eu tenho poucos relacionamentos, os relacionamentos que eu tenho, eu sou chamado a amar as pessoas que eu me relaciono. Tá? Aí eu vou começar a ter. Essa é a medida. A medida do amor é a medida sem medida, né? Então é aquela coisa, eu sou chamado a amar todo mundo. Por isso a minha oração não pode ser fechada em mim mesmo. Eu tenho que rezar por todos, eu tenho que amar todos, eu tenho que rezar pelos inimigos. Então tudo vai se abrindo. Certo? Tá? São João Crisóstomo, ele fala assim: tu és desprezado um conservo. Tu que foste desprezado por um conservo. O que é conservo? Conservo, aquele que serve comigo. Então, às vezes a gente é desprezado por aqueles que estão junto com a gente, certo? Jesus, ele foi desprezado por um servo dele. Nós somos desprezados por aqueles que são iguais a nós. Jesus foi desprezado por um que deveria ser servo dele. Correto? Tá? Cumulou de infinitos benefícios. Então esse servo que o desprezou, Jesus fez tudo por ele. Que é o nosso caso também com relação a Jesus. Tu, quando oras pelo teu conservo, oferece palavras. Ele, Jesus, concede coisas muito maiores e admiráveis. O que nós fazemos pelo nosso conservo é tão pequeno do que Jesus faz pelos servos que desprezaram ele. Correto? Aí vem. Mas mesmo assim, parece dizer, Jesus falando para nós, concedo-te, mesmo que a gente faça esse pouquinho só, concedo-te que sejas igual a Deus, tanto quanto um homem pode ser. Quando a gente ama os inimigos, nós estamos sendo parecidos com Deus, que faz chover sobre os justos e injustos, sobre os maus e bons. Deu para entender?
tá? Vamos pegar o Salmo então. Então, versículo 161. O Salmo é esse que está aí no livro de vocês, tá? Pega aí no Gésio, um pouco para frente é o Salmo 119. Pega o versículo 161. A gente faz um pouco de silêncio depois do Salmo para meditar. Bom, vai dar certinho já no primeiro versículo, né? Então vamos lá. Príncipes me perseguem sem causa, porém o que o meu coração teme é a tua palavra. Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Abomino e detesto a mentira, por quem ama a tua lei. 7 vezes no dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Grande paz têm os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. Espero, Senhor, na tua salvação e cumpre os teus mandamentos. A minha alma tem observado os teus testemunhos. Eu os amo ardentemente. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, pois na tua presença estão todos os meus caminhos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Entregando nossos inimigos nas mãos do Senhor, os que nos fazem o mal, os que nos caluniam, os que desejam o mal para nós, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou, entregando por Jesus tudo ao Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós os damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Divina Revelação, São Jerônimo,
nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.